A paz do Senhor. Eu vou começar a minha leitura na palavra de Deus no livro de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que diz assim: Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Cair. Será que a pessoa, depois que ela se converte a Jesus Cristo, depois que ela passa a ter o Espírito Santo em sua vida, depois que ela nasceu de novo, se tornou nova criatura, ela pode cair? Ela pode cometer algum pecado ou não? Tem pessoas que acreditam que o cristão verdadeiro, a pessoa depois que ela se converte, realmente, de verdade, ela não cai mais. Já outros pensam diferente. Então, o crente, ele pode cair? Biblicamente, sim. Pelo fato da pessoa ter nascido de novo, ter o Espírito Santo agora em sua vida, estar vivendo em santificação, evitando o pecado, mesmo assim, ela pode sair. Nós temos alguns homens de Deus na palavra de Deus que nos prova que realmente o cristão, a pessoa que está servindo a Deus, a pessoa que é de Deus, ela pode cair sim. Exemplos de homens na palavra de Deus que caíram através do pecado, por exemplo, Sansão, Davi, Salomão. Quem conhece a história desses três homens sabe quais os pecados que fizeram eles cair. Em Provérbios capítulo 24, versículo 16, diz que 7 vezes cairá o justo e se levantará. Então o mais importante é quando você chegar a cair, quando o crente cair, é que ele não permaneça no chão caído, como muitos crentes permaneceram no chão caído, não conseguiram mais se levantar, perdendo assim a sua salvação. Então, o importante é, se você cair hoje ou amanhã, é que você se levante, peça perdão a Deus e continue nos caminhos de Deus, fazendo a vontade de Deus, andando no caminho correto. Amém? A verdade é que temos exemplos também de pessoas, muitos homens e mulheres de Deus que também caíram em algum tipo de pecado. Já até pessoas, pregadores de famosos aqui no Brasil, mulheres também, pessoas de Deus que acabaram trazendo escândalo por causa de um pecado que eles cometeram, ou seja, eles caíram. E o que fazer quando caímos? 1 João capítulo 1, versículo 9 nos dá a resposta. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você cair hoje ou amanhã, não permaneça no chão, se levante e peça perdão a Deus pelo pecado que você cometeu, pelo erro, pela falha que você cometeu, e abandone esses erros, essas falhas e este pecado. E pode ter certeza, como diz a palavra que eu acabei de ler, que Deus, Jesus Cristo, te perdoará, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu já caí, irmão Fabiano Pedroso, já caí depois que eu me converti a Cristo Jesus? Já. Infelizmente, eu já caí. Mas o meu pecado não foi na área sexual. O meu pecado foi na área do amor. Foi com a falta de amor por alguém muito próximo a mim. Então, por eu ter caído através desse pecado, eu trouxe muita tristeza para mim, trouxe muito arrependimento e também trouxe consequência. Mas, como o Davi fez, eu fiz também. Como eu me arrependi por ter caído, eu pedi perdão a Deus, chorei, me entristeci e tenho a certeza que Deus me perdoou. E abandonei de vez esse pecado que fez eu cair. Então, infelizmente, teve muitos crentes que, de um certo tempo da sua caminhada, um dia caíram. E bom para aquele cristão que nunca caiu e que permanece hoje perfeito, que nunca teve uma queda. Bom para esse cristão e que ele continue assim. Quem sabe você que está vendo esse vídeo nunca caiu, desde que você se converteu, glória a Deus. Agora você que caiu, que você tenha feito como eu fiz, como o rei Davi fez também, que você pediu perdão a Deus e abandonou esse pecado. E o importante é, e se você que está me vendo, que caiu,
e permanece caído, levante-se, busque força, não permaneça caído, porque isso estará colocando a sua salvação em risco. E se eu não conseguir mais levantar, irmão Fabiano, Apocalipse capítulo 2, versículo 5 nos dá a resposta. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então aqui o apóstolo João está nos dando a resposta para você que para você que caiu e não consegue mais levantar. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. Levante-se, arrependa-se e volte para os caminhos de Deus. Amém? E irmão Fabiano, como o crente faz para evitar cair? O que o crente pode fazer para evitar cair? Em primeiro lugar, Bíblia, leitura da palavra de Deus. Segundo lugar, obediência à palavra de Deus. Terceiro lugar, vida de oração. Quarto lugar, vida de consagração. Quinto lugar, congregar, estar em comunhão com outros irmãos. Sexto lugar, buscar se alimentar das coisas de Deus. Sétimo lugar, buscar ser cheio do Santo Espírito de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18. Entre outros, como buscar a santificação, buscar a perfeição e etc. Amém? Então, cair é para os fracos. Mas se você cair um dia, o segredo é você se levantar, se limpar, se acertar com Deus, pedir perdão a Deus e continuar nos caminhos de Deus, evitando ter outra queda amanhã ou depois. Amém?